da aprovação do PL 529 agora, que foi nessa semana, na LESP, né? Na terça e na quarta. Não vou falar como que ficou, e já foi sancionada a lei, inclusive. Já estamos ao vivo. Deixa só o pessoal entrar um pouco aqui, chegar a gente, para eu falar um pouco rapidamente, que as pessoas estão perguntando muito como que ficou a questão do IANSP, que é o que mais atinge diretamente a educação, né? Os profissionais da educação são atingidos em cheio pela lei que foi sancionada hoje, pessoal. A lei virou lei. Mal foi aprovado o projeto, de um dia para o outro, o governador já sancionou. É a lei 17.293, que é fruto do famigerado PL 529. Mas eu já vou falar, vou explicar aqui o que aconteceu rapidamente. As pessoas estão chegando, mais um minuto, bastante gente chegando, já o Márcio Vidal, a Elijane, o Sérgio, o Jorge Almeida, a Luciana Carvalho, Cauê Bozan, Juliana Palácios, Ezequiel, Cláudia Martinho, chegando, bastante gente chegando aqui, a Joana Palácios eu falei, a Nadir Oliveira, Elisete Bontempi, Luciana Carneiro, chegando, Sônia Aparecida, Fabrício, a Alda, Adriana Borges, Cristiane Amaral. Vamos só esperar só mais um pouquinho, já estamos com 133 pessoas, Bertone. Então, primeiro, olha, eu vou já passar esse informe. Primeiro, boa noite a todos vocês que estão chegando na nossa roda de conversa, aqui na nossa live, para debater essa questão gravíssima da farsa do PEI, desse programa de ensino integral da rede estadual de ensino, que é um debate que nós já fizemos aqui, inclusive, não só nesses tempos de pandemia, mas anteriormente, em anos anteriores. Eu me lembro que eu já faço, pelo menos, esse debate desde a época do Chalita, quando o Chalita implantou a escola de tempo integral, nós já fazíamos a denúncia de que era uma farsa, e continua. Não mudou quase que nada, depois eu falo sobre isso. Mas, olha, quero agradecer muito a presença aqui da Silvana Soares, professora da rede estadual, da professora Dora Silva, professora da rede estadual, do Eduardo Giroto, professor da Universidade de São Paulo, pesquisador, e ele tem estudado bastante essa questão das contradições do PEI e também do vereador Celso Gianazzi. Eu só, antes de começar, eu quero dar um informe rápido aqui. Tem muita gente perguntando da aprovação do PL 529, aquele projeto, famigerado projeto do Dória, que no projeto original ele atacava, inclusive, Giroto, as universidades, atacava os fundos das universidades, da FAPESP. Haveria um verdadeiro ataque à ciência, à pesquisa, ao ensino, à extensão da USP, da Unicamp, da Unesp, da FAPESP, que seria duramente prejudicada. Ele iria extinguir o Oncocentro, que é uma fundação importante que trabalha com pesquisa e diagnóstico de câncer e com produção de prótese facial para quem fez cirurgia de câncer do olho, na verdade da cabeça e do pescoço. É uma fundação do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é pioneira hoje no Brasil. Pessoas do Brasil inteiro vêm para fazer a prótese aqui em São Paulo, porque de tão importante que é a Fundação Oncocentro. A FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, também seria extinta, e mais as universidades que seriam afetadas, junto com a FAPESP, e o ITESP também, que é um órgão importante, um Instituto de Terras, que trabalha com a regularização fundiária, que dá assessoria técnica para milhares de famílias, de agricultores familiares no estado de São Paulo, comunidades quilombolas, são assessoradas pelo ITESP, e, sobretudo, o ITESP tem uma função importante no sentido de combater a grilagem de terras no estado, sobretudo pelos grandes latifundiários. Mas aí nós conseguimos,
na luta, no enfrentamento, nós conseguimos, não diria que nem uma vitória, mas nós conseguimos retirar o ITESP, as universidades, a FAPESP, o Oncocentro, por isso que eu falei, e a FURP, que é a fábrica do remédio popular, que fabrica e fornece remédio gratuito para o SUS, Sistema Único de Saúde, essa farmácia popular, que distribui remédios para a população, é produção da FURP, a fábrica do remédio popular. Enfim, mas o estrago foi feito, pessoal, porque o projeto foi aprovado, e, por exemplo, a SUSEM foi extinta, Giroto. A SUSEM, que é uma superintendência de combate às endemias do estado de São Paulo. São Paulo tem malária, tem febre amarela, tem dengue, tem zika e tantas outras endemias, e ela foi praticamente extinta pelo governo Dória, o Instituto Florestal, o Instituto Botânica, o Instituto Geológico, a Fundação Zoológico, todas essas entidades, essas fundações, institutos, todos foram afetados e prejudicados pelo projeto 529, a questão do meio ambiente, privatizações de parques, por exemplo, o Parque da Água Branca foi privatizado pelo PL 529. Talvez as pessoas tenham que pagar ingresso agora para entrar no Parque da Água Branca. Vários parques estaduais foram privatizados. E tem também uma perversidade que é em relação ao IANSP, pessoal. O IANSP aumentou já, o projeto autoriza o aumento da contribuição, daquele desconto em folha de pagamento, de 2% para 3%. Isso foi aprovado e, por incrível que pareça, do dia para a noite, o projeto já foi sancionado. O 529 já virou a lei estadual 17293. Foi publicada hoje no Diário Oficial. É o presente de aniversário do Dória para os professores, para o magistério, para os servidores da educação, porque ele aumenta a contribuição para quem tem 59 anos, mas vai cobrar também dos dependentes, né? Então, por exemplo, até então você tem um filho, você é professora da rede estadual, você tem um filho, ele não paga, você paga os 2%. Então, se você tem 59 anos, você vai pagar 1% a mais, 3%, e cada filho vai pagar 0,5%. Se você tem 2 filhos, você paga mais 1%. Significa que você vai ter um desconto de 4%. Se você tem o seu esposo, né, o seu companheiro ou a sua companheira, você vai pagar mais 1%. Um confisco salarial. Já teve a reforma da Previdência, que aumentou a contribuição. Já teve um confisco da reforma da Previdência, agora é o segundo confisco, que é o do IANSP, e esse afeta todo o funcionalismo público, não só os profissionais da educação. Mas eu falei, é o presente do Dória, e ele fez ontem um Twitter, um texto, homenageando os professores na rede social dele, mas hoje ele entrega esse presente, esse confisco salarial. Nós estamos judicializando, preparando uma DIN, vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade, porque o projeto ele tem vários aspectos inconstitucionais. Nós estamos fazendo um estudo jurídico para fazer agora a disputa na Justiça. Vamos para o TJ, se não der aqui, nós vamos para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria dar esse informe rápido, depois a gente conversa mais. Nós vamos fazer uma roda de conversa mais adiante só sobre os efeitos nefastos da aprovação desse 529, que foi, de fato, aprovado. Tá bom, pessoal? Então, a conversa de hoje é essa, pessoal. Nós estamos com os nossos convidados aqui, a Silvana, Dora e o professor Giroto. Celso, vamos começar para entrar logo no assunto, que é o que nos interessa. Agora eu vou passar para o Celso fazer uma saudação e a gente já começa com a Dora. Tá ótimo. Boa noite, professora Silvana, professora Dora, professor Eduardo Giroto e nosso professor e deputado Carlos Janazzi. Boa noite a todas as pessoas que estão também nos acompanhando aqui. Falar um pouco do PEI, mas na verdade a gente vai ouvir a Silvana, a professora Silvana, a Dora e o professor Giroto, porque eles têm muito a trazer para a gente aqui o que significa a farsa. Na verdade é uma farsa. O PEI, Programa de Ensino Integral, é uma farsa do governo tucano, do governo do PSDB. E antes de falar até do PEI, a gente tem que falar também aqui, na cidade de São Paulo, também tem a farsa. É a mesma lógica que se aplica aqui
as escolas fantasmas que o prefeito Bruno Covas agora está criando na cidade de São Paulo, matriculando nossos bebês, nossas crianças aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 21 mil bebês e crianças, né, esperando vagas nas creches aqui da cidade de São Paulo, né, na educação infantil, 21 mil. E essa administração Dória e Covas, que passou aqui pela cidade de São Paulo, que está no governo do estado, eles estão criando vagas em escolas que não existem, imóveis que nem estrutura de escolas tem. Então, para zerar a fila, você está vendo aqui na cidade de São Paulo um estelionato eleitoral, que o prefeito vai dizer que ele zerou a fila da educação infantil, da primeira infância, né? Aqui que vocês entendem muito bem, a professora Silvana, adoro, o professor Eduardo Giroto, que é um grande estudioso também, sabe muito bem os problemas da educação infantil aqui na cidade de São Paulo, da educação pública. E esse governo, ele promove esse tipo de política, uma política da farsa, da mentira, né? Enganando a população. O PEI vai na mesma linha, né? O que vai acontecer com o PEI? Ele vai superlotar as outras escolas e vai servir como um marketing político desse governador Dória, também que vai cometer um estelionato eleitoral daqui a 2 anos, né? Como candidato a presidente da República. Então, a gente conhece muito bem a estrutura das nossas escolas estaduais e olhar escolas isoladas, como eles estão fazendo com o PEI, passando por cima dos conselhos, né, de escolas que estão contrários à implementação do PEI. São um absurdo completo dessa administração, de uma administração do PSDB no governo do estado e aqui na cidade de São Paulo. Então, só para contextualizar isso, o que acontece no estado acontece aqui também no município. E só de terminar essa primeira fala, acabei esquecendo de registrar, né? Hoje nós tivemos novamente 716 óbitos, né? 716 óbitos no Brasil, e somando já 153.229 óbitos, e o governo do estado e a prefeitura de São Paulo já fazendo um plano de volta presencial às aulas, né? Ensaiando essa volta presencial com esse número absurdo de óbitos, né, no estado e que na cidade de São Paulo também. E aí eu gostaria de prestar nossa solidariedade às famílias, né, das pessoas que faleceram, né, em razão da Covid, pela incompetência, pela ação criminosa, né, genocida dos governos, tanto federal, estadual e o municipal aqui, no enfrentamento da crise da Covid-19. Então, essa é a minha consideração inicial, Carlos, mas estou aqui para ouvir nossas educadoras e nosso educador Giroto aí a respeito do PEI. Vamos lá, então, Celso. Vamos passar direto para a professora Dora, lá da subsede da POSP de Santo Amaro, lá da nossa região, que tem feito esse debate com muita intensidade e tem feito um enfrentamento também na região conscientizando, na verdade, a população em relação à perversidade do PEI. Dora, com você. Olá, boa noite. Opa. Estão me ouvindo bem? Então, boa noite a todos, boa Ótimo. Noite a todas que estão acompanhando essa live. Eu agradeço aqui o convite do deputado Gianazzi e do vereador Celso. Prazer estar aqui junto com vocês. Silvana, minha querida. Giroto, quanta honra. Então, eu sou professora Dora, né? Estou na rede aí há 38 anos. Por escolha, não foi uma falta de opção, né? Professora de matemática, às vezes me perguntam, mas você é de história? Não, sou de matemática, aposentada no Luiz Magalhães de Araújo desde 2015, e de ciências, saindo agora, né? Estou no artigo 126, aguardando a publicação da minha segunda aposentadoria. Sempre atuei aqui na região do Jardim Ângela, Jardim São Luís, Jardim Ibirapuera, esses jardins que nem o Dória e nem o Rocieli conhecem, né? Esse desmonte da educação no estado de São Paulo, ele é de longa data, o Celso pontuou muito bem aí, é de longa data porque a gente vem aí há anos vendo acontecer, por exemplo, a divisão da classe, né, em categorias, pela sopinha de letras. Teve luta, porque a gente não deixa de lutar. Depois o processo de meritocracia, onde
Eu vi acontecer muita coisa durante 38 anos, né, gente? A gente vê acontecer muita coisa. Eu vi gente infartar numa sala fazendo prova para mérito, absurdo. Teve o enfrentamento do CIS, deputado Gianazzi esteve conosco. Lá de 2017, 18, farsa, né, grande farsa, que falava que era para 122 escolas. Programa privatista, entreguista, que é a prática do governo que aí está há tantos anos. Lutamos, conseguimos barrar. Eu costumo dizer que se não é para todos, então é farsa sim. E a reformulação do currículo, né? A reformulação do currículo, eu sei que nós estamos num debate aqui para falar da PEI, mas eu não posso deixar de falar para todos que a reforma do ensino médio, o João Dória anunciou no dia 3/8, que houve a homologação do currículo do ensino médio, e São Paulo é o primeiro estado do Brasil a construir esse documento pela lei da reforma do ensino médio. Lei essa que já manda para a EAD parte do conteúdo da formação básica. Isso é um atentado à formação básica, né? Do cidadão. Disse que consultou alunos, né? A gente sabe que menos de 15%, ou entre 15% e 20% de alunos é que acessam essas mídias, então a gente não sabe a quem esse governador consultou. E pior que logo no início aí da pandemia, né, eles também já vieram com essa aplicação aí do ensino do EAD, que eles chamaram de remoto, teletrabalho, mas a gente sabe que é um teste, né? É um teste para o futuro que já estava tão próximo aí. Enfrentamos no início, aí a gente vem numa jornada desde o final de setembro contra esse retorno genocida, que a gente sabe que não tem condições sanitárias nenhuma, né, pelo alto índice de contágio a que essas crianças serão expostas. E o Rocieli bonzinho, ele falou, né, ele é muito bonzinho, disse que ele voltaria com um aluno, e falou em recuperação. Ora, todos os que estudaram no ano de 2020 precisam de um projeto de recuperação contínua a todos, né? De novo, essa recuperação é farsa, né? Genocida esse retorno, porque se não é para todos, não é verdadeiro. E, além desse aí, nesse momento de pandemia, né? O povo fala que é passar boiada, né? Que está na moda essa palavra aí nesses governos tão negacionistas que a gente tem, né? Então, nessa pandemia, volta o debate do PEI, que é o projeto do ensino integral, que é sempre no lusco-fusco, né? De outubro para o final do ano. Ele segue o protocolo do mês de outubro, que desde 2012 a gente vem combatendo, né? Porque desde quando foi apresentado, a gente diz que ele está impondo e que é uma farsa, porque desde quando o projeto foi apresentado, nós, professores, estamos denunciando esse projeto, as falhas que existem nele, né? Se o governo quisesse, de fato, uma melhoria no ensino, e nesse projeto, ele teria feito isso ao longo do tempo, afinal de contas, são 8 anos, né? Mas ele mexeu, sim. Agora, recentemente, ele mexeu, mas mexeu de uma maneira a deixar o projeto mais atraente, né? E enganoso, tanto para o professor quanto para o aluno. Eu sempre recomendo os artigos do Giroto aqui presente, porque ali ele trata o tema com muita riqueza de informações, né? Pesquisa excelente. E a gente tem inúmeros motivos para dizer não ao PEI. E o principal motivo é que nós lutamos por uma educação pública de qualidade para todos, sem nenhuma exclusão. E se não for dessa maneira, é farsa sim, né? Então, ó, não foi, a gente apresenta alguns, né? Não foi construída nenhuma escola do estado que eu conheço, e olha que eu conheço bastante, tem infraestrutura para atender ao projeto. O foco do PEI é o resultado a qualquer custo, mesmo que para isso baixem a régua ou custe a saúde emocional e mental, tanto do professor quanto do aluno. O projeto
é excludente o aluno que precisa trabalhar, e olha que periferia, a gente convive toda hora com isso, meus sobrinhos estudam na escola particular, eu estou, desculpe, na pública, eu estou lá no chão da pública, né? Então, eles criam com isso pequenas ilhas, porque o projeto é excludente, o aluno que precisa trabalhar, ele não pode ser atendido nesse projeto, né? Mas, como eu falei, ele deu uma mexida, tornou mais atraente, agora nós temos 2 períodos de 7 horas, né? Pode ser assim. Cria-se pequenas ilhas e que reduz o atendimento naquela escola, uma escola que tem 20 turmas passa a ter 10. E as diretorias de ensino, pressionadas aí pela Secretaria da Educação, e se encarregam de dizer que não tem demanda. E já é orientado, não vamos abrir inscrição para ensino fundamental, anos iniciais, ou não vamos abrir inscrição para a EJA, vamos mandar os alunos que são mais... que estão lá com seus 17, 18 anos, vão mandar esse aluno que repetiu e que está com 16 anos no primeiro ano do ensino médio, ou o aluno que não pôde estudar, para o CEJA, ele faz uma prova e sai, com isso reduz demanda, óbvio, um aluno com 14, 15 anos, ele, no primeiro ano do ensino médio, ou no nono para o primeiro, ele não vai mais ser aceito, com 17 anos, ele já tem que estar saindo, senão ele vai para o CEJA, ele faz uma prova e tira o povo que precisa da escola, de dentro da escola, de qualquer maneira, para sobrar espaço, porque a escola precisa ter espaço sobrando, salas ociosas para implantar o projeto. Por isso que a forma como o projeto está sendo implantado é farsa, sim. Não tem, eu costumo dizer... também que, assim, além de criar essas pequenas ilhas, sobrecarrega a escola vizinha, sucateada ao extremo para manter a PEI com superlotação, né? Porque a vizinha fica superlotada. E aí, e o alimento que eles tiram? Ah, não, nós vamos buscar o arroz e o feijão, mas isso é uma prática das escolas do Estado, fazer essa troca de merenda, né? Mas... tiram, por exemplo, o arroz e o feijão da escola, onde o aluno também, apesar de 4, 5 horas, ele vai lá para alimentar. Ele precisa daquele alimento. Além disso, cria, como eu falei, uma rede dentro da outra, fragiliza aí a autonomia acadêmica, onde o professor ele perde a liberdade de cátedra, né? E escolhe, eu falo que é um projeto que é uma política de segregação, né? Segregação. Vai escolher entre os menos pobres dentro do grupo de pobres, né? Então, segrega. Chega a ser imoral, pior, né? A atribuição é por perfil, sem clareza dos critérios, e a avaliação 360 que tensiona o professor o tempo todo. E chega a ser imoral, quando o governo fala que tem 75% a mais, isso é gratificação, que o professor não se engane com isso, e falar isso para uma categoria que está há anos sem aumento salarial, onde nós já fizemos inúmeras lutas por isso, e chegamos a ganhar na justiça, e mesmo assim o governo caloteou. Então, nós aqui na subsede Santo Amaro, que abarca diretoria Sul 1, Sul 2, Sul 3, temos participado, né, participamos, né, porque já passou o processo, de conselhos de algumas escolas. Nós colocamos carro de som na rua, faixas, tivemos aí Sul 1, Sul 2, Sul 3, aproximadamente de 20 a 30 escolas indicadas, algumas... a gente pôde fazer parte do conselho e dialogar com a comunidade antes da reunião do conselho, mas nas outras a gente não pôde. O processo sob orientação da SEDUC foi antidemocrático, diferente do que o Rocieli Bonzinho fala, né? Então, algumas diretorias não permitiram que fosse feito o contraditório. Então, traz um professor da PEI, um aluno da PEI, para falar do projeto, mostrar o que é bom, né, lá no projeto, mas não permitiu o contraditório. Então, nós não pudemos falar, né? Além de nós não pudermos falar, não falou alunos que tiveram que sair porque não deu para compatibilizar, porque ele precisava trabalhar para ajudar a sua família, e também aquele professor
que após entrar e perceber as falhas, preferiu sair, então esse contraditório não foi. Dessa maneira, a comunidade tem uma visão unilateral do processo, né, para poder tomar a sua decisão. E depois que a gente conversou com alguns professores e em algumas escolas que já tinham optado pelo sim ao PEI, os professores disseram, se a gente tivesse tido esses esclarecimentos anteriores, a nossa decisão seria outra. Agora, aqui, para finalizar esse primeiro momento, Secretaria Digital Escolar soltou aí um questionário tendencioso para a comunidade. Comunidade essa que eu volto a afirmar, não teve acesso às informações e aos esclarecimentos. Então, nessa rematrícula, então eles fazem uma pergunta, né, se o pai é favor ou contra, e também na rematrícula os pais têm que optar se ele quer PEI ou não, se ele quer o projeto. Agora, se o pai que não entende, que pensa que o filho vai ficar um período lá, a gente conhece a realidade, né? Como eu falei, os jardins que o Dória não conhece, que o Rocieli não conhece. Então, o pai faz a opção para o PEI. Ele não sabe para onde o filho dele vai depois, né? Então, ele está fazendo ali a opção. E dizer, aqui depois eu faço as minhas considerações aí, né, na outra rodada, mas a gente é não ao projeto excludente, né, que querem impor. Obrigado, professora Dora. Já vou passar diretamente para a professora Silvana. Conseguiu uma vitória importante na escola lá da comunidade escolar, na Santa Cecília. Silvana. Boa noite a todos, a todas e a todes. Companheiros e companheiras, eu sou professora aposentada este ano da Escola Estadual Professor Fidelino Figueiredo, sou militante da Frente de Oposição Socialista e é desse lugar que eu vou falar. 33 anos em sala de aula, deixando claro, essa implementação, essa tentativa de ampliação da PEI no ano de 2020, no meio de uma pandemia, ela é uma covardia, ela é um oportunismo, ela é uma insensatez e é uma irresponsabilidade. No momento em que nós deveríamos, né, o governo deveria estar cuidando da garantia da vida daqueles que estão sob a sua jurisdição política, ele está tentando ampliar o seu projeto de marketing em cima da ampliação destas escolas, porque isso é um projeto de marketing. E mais, além de ser um projeto de marketing, é uma tentativa, na esteira da PEC 32, que busca fragilizar o setor público. Então, tem dois aspectos. É um projeto de marketing, porque no cômputo geral não atende a 5% do alunado do Estado de São Paulo e 12% das escolas. Então, é um projeto que visa ser, digamos assim, a menina dos olhos para as eleições municipais e, posteriormente, para as eleições do governo federal. Acho que isso tem que ficar claro do que vem nesse momento. Com relação aos alunos, a companheira Dora falou com bastante clareza, fere qualquer dispositivo constitucional, legal, moral, ético, de garantir permanência e acesso de forma igualitária aos alunos da rede pública estadual, né? Ela utilizou esse conceito, a gente tem trabalhado, de criar uma rede dentro de uma rede. Mas isso não é uma novidade. Para quem é um pouquinho mais velho, lá em 93, lembra das escolas padrão, né? Que nós brincávamos e chamávamos de escola podrão, né? Estas escolas vitrine criaram supostas ilhas de excelência para dividir os trabalhadores, dividir os alunos. Não é algo que o PSDB tenha inventado. Vem no bojo de uma reconstrução do aparato público educacional no início da década de 90, que ganha uma coloração importante nos governos do PSDB, sobretudo a partir de 1995.
Então, não é uma invenção. Fere o princípio de igualdade, a companheira já disse, segrega, cria a ideia de uma escola-empresa baseada em resultados. Então, ideias de boa governança, eficácia, empreendedorismo. Nossa, essa palavra chega a me arrepiar quando eu ouço, né, que o vendedor de picolé agora, o moleque que fica vendendo picolé, ele, de trabalho precarizado, ele virou empreendedor. Afasta os alunos trabalhadores, a minha companheira já antecipou, fecha turnos, fecha sala, fecha escola. Educação com uma lógica extremamente privatista. E mais, uma busca de uma institucionalização aligerada e precarizada de um setor da sociedade. Agora, em relação aos professores, antes de fazer essa live hoje, essa intervenção, eu conversei com alguns companheiros da escola estadual, escola de luta, professor Fidelino Figueiredo. Ele disse assim, olha, nós já debatemos muito sobre isso, a gente já ganhou essa luta na escola, mas o que é mais importante de ver apresentado? E óbvio, por que os professores, né, uma parcela acaba indo, né, no conto da sereia e buscando o credenciamento nessas escolas? O nosso salário é um salário de fome. Eu me aposentei depois de 33 anos, com 33 anos de sala de aula, com menos de R$4.000, né, no contra-cheque. Então, é um salário miserável. 75%, mesmo que seja por gratificação, acaba sendo uma miséria a mais num salário que é muito precarizado. Mas, quando o professor adentra esse projeto, e a Resolução 44 só piorou, para quem leu a Resolução 64, e a companheira que eu conversei disse, um dos piores problemas é que você perde, inclusive, a sua sede de lotação. Se você é descredenciado lá na avaliação 360, você volta do meio do ano para o nada, porque você perde a sua sede de lotação. Mas o assédio sobre esses professores é algo absurdo, não tem 75% no salário de gratificação, ou mesmo se fosse no salário, que justifique o assédio. A professora disse que a coordenadora chega aos berros para exigir que ela esteja logada no horário de aula, sob pena de perder, né, o seu dia de trabalho. Então, há um aumento exorbitante do assédio sobre os trabalhadores. Se tiver problema de conexão, diz a coordenação e a direção, vai para a escola, a escola está aqui para te acolher no meio de uma pandemia. E mais, um outro elemento importante é que essa escolha por perfil, além de dividir os trabalhadores, ela fragiliza a nossa luta. Nós somos uma categoria já fragmentada. É o categoria F, é o categoria O, é o efetivo, é o eventual. Agora nós temos uma categoria a mais, que é esse professor, seja O, seja efetivo, seja F, esse professor que ele tem a sua possibilidade de resistir a esse assédio, a essa política nefasta no interior da escola, muito mais fragilizada. Porque se ele recorre ao Estado, se ele recorre ao sindicato, se ele recorre às instâncias de luta, ele corre o risco de ser descredenciado. Na nossa escola, como é que nós procedemos para enfrentar esse projeto? Como é que o Fidelino fez para enfrentar? Porque, para vocês terem uma ideia, tem 4 escolas num quadrilátero. Dessas 4 escolas, 2 já aderiram ao PEI. E 2 não, que é a escola João Kopic, que fica próxima ali na região da Luz, e a nossa escola. São 2 escolas que, em época de greve, são linha de ponta na luta contra as políticas do Estado. E era quase uma questão de honra para a diretoria de centro que estas 2 escolas se transformassem em PEI. Então, havia uma pressão sobre as direções. A escola Fidelino Figueiredo, eu fiz as contas aqui. Só de reunião com os pais, nós fizemos
9 reuniões por série. Uma reunião com todos os professores e o conselho de escola. Em todas essas reuniões, só teve uma abstenção em relação ao PEI. Os demais, pais e alunos, professores, se opuseram a esse projeto de segregação, de divisão, disseram não ao PEI. E mais, os professores, em sua maioria absoluta, entregaram uma carta assinada individualmente para a gestão da escola, dizendo não ao PEI. Então, são instrumentos democráticos que a gente tem que se apoderar e nos empoderarmos com esses instrumentos para poder fazer esse enfrentamento. E mais, eu quero só fazer uma observação para as escolas que, porventura, ainda estejam nesse processo. As diretorias de ensino estão solicitando que as gestões, em particular o diretor, que é quem suja a mão de sangue, né? Porque o Rocieli não suja, ele manda o diretor sujar, está pedindo para fazer consultas individuais aos pais, que é uma forma de passar a perna no conselho de escola. Nós abortamos esse processo. A diretoria de ensino está dizendo que tem que ter 30% de representação nas reuniões com a comunidade escolar para que a decisão seja aceita. Isso é uma mentira. Nós abortamos essa decisão, essa imposição. Então, para passar a fala ao próximo companheiro, eu gostaria de dizer que só tem uma forma de fazermos o enfrentamento do PEI. E aí tem a ver conosco também e com as nossas entidades de representação. Há que se quebrar com o burocratismo, há que se quebrar com a meritocracia, porque o Estado é meritocrático e alimenta a meritocracia. A escola é meritocrática e alimenta a meritocracia. E as nossas entidades de representação alimentam o burocratismo, alimentam a meritocracia, alimentam o legalismo. Se nós não quebrarmos com esses instrumentos que nos dividem, e a pandemia tem nos ensinado, não fosse a unidade com os pais, com as mães, com a comunidade escolar, nós já tínhamos voltado à sala de aula, porque só os professores sozinhos não conseguiriam. Portanto, a comunidade está nos ensinando a romper com os dispositivos ideológicos que nos dividem, porque pai não é para ser chamado na escola só quando seu filho faz alguma coisa errada. Pai é companheiro na luta por um enfrentamento às políticas que querem destruir a escola pública. Portanto, não ao PEI, não ao retorno às aulas sem vacina e em unidade com os pais e com os nossos alunos. Seria isso. Obrigada, gente. Silvana, muito legal a sua intervenção. Só antes de passar para o professor Eduardo Girotto, eu queria passar uma informação importante para vocês. Nós já entramos com uma representação no Ministério Público contra a imposição do PEI. Eu estou, inclusive, agora anexando o nome das escolas que estão passando por esse processo, onde não houve consulta adequada, onde houve atropelamento, onde houve assédio. É importante que vocês passem os nomes, porque a nossa representação já está no GEDUC, nós estamos passando o nome das escolas que estão sendo, as comunidades escolares que estão sendo atropeladas, enganadas, e até mesmo assediadas, porque as diretorias de ensino têm forçado a barra para que as escolas façam a adesão do PEI, né? E impedindo, inclusive, muitas vezes que os professores falem com os alunos e com os pais. Nós temos várias denúncias nesse sentido. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui do debate, da nossa conversa, para dizer que é importante que vocês passem para nós o nome das escolas, das diretorias de ensino, que tem várias pessoas já se manifestando aqui na live. Eu já estou pegando alguns nomes de escolas, mas é importante que vocês saibam que nós já tomamos essa iniciativa lá pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Educação. Eu sou membro da Comissão de Educação, então já acionei o GEDUC, agora estou passando os nomes, né?
e nós vamos pedir uma intervenção do Ministério Público, porque realmente é um absurdo que, em plena pandemia, o Rocieli Ventralbe venha de novo com essa tentativa, porque no ano passado ele já tinha sido derrotado, todos sabem disso, já houve uma derrota no ano passado, e ele aproveita a pandemia, né, para passar a boiada aqui do PEI. E é um absurdo isso. Para quem não conhece esse debate, as pessoas falam, mas vocês são contra a escola integral? Não, nós não somos contra, ao contrário, mas essa daí é uma farsa, porque tenho aqui, Giroto, o professor Cássio Pereira, ele fala da situação da escola dele, a Escola Estadual Guiomar Rocha Rinaldi. Ele diz o seguinte, que lá foi aprovado a introdução do PEI, mas de uma forma antidemocrática, e ele cita um exemplo que eu cito muito também, a escola tem 1.300 alunos, ela vira escola de tempo integral, ela vai atender 300, e os outros 1.000 alunos? O que acontece? Aí que está, acho que vai de encontro à tese do professor Giroto, que defende e aponta essa contradição de que o PEI é altamente excludente. Então, quero passar diretamente para o professor Giroto fazer a intervenção dele. Obrigado, Carlos. É um prazer, eu agradeço o convite também do Celso, é um prazer estar aqui com a Dora e com a Silvana. E é isso, é mais um ano da gente lutando contra esse projeto, que é mais uma etapa de um projeto de longo prazo do PSDB paulista em relação à concepção de educação e de política educacional que eles têm ou seja, divisão para o Estado de São Paulo. Eu só vou dar um dado para tentar problematizar um pouco esse debate. Em 1995, a rede estadual de São Paulo era responsável por 77% de todas as matrículas do Estado, né? Hoje, a rede estadual é responsável por menos de 35% das matrículas. E esse é o projeto. O projeto é diminuir a responsabilidade do Estado sobre o direito à educação. E a PEI faz parte desse processo. Por isso que a PEI, ela tem uma contradição de essência, que é como um modelo de educação integral pode representar exclusão. Toda vez que se debate educação integral, nós estamos pensando mais escola, mais direito, mais possibilidade dos estudantes estarem efetivamente se escolarizando. O modelo da PEI é um modelo que restringe o direito. É um modelo que retira uma parcela gigantesca dos estudantes na escola. E isso é interessante porque nós estamos acabando de fechar uma análise dos últimos 10 anos de política educacional para o ensino médio no estado de São Paulo, e um dado é bastante assustador. Em 2010, a rede estadual muda uma resolução de matrícula e ela muda um conceito. Até 2009, o conceito da resolução de matrícula para o ensino médio falava de universalização do ensino médio. Então, o Estado precisava garantir a universalização do ensino médio. A partir de 2010, o termo utilizado é atendimento de demanda, não é mais universalização. Isso tem uma mudança do ponto de vista do entendimento. Universalizar significa um Estado que vai atrás dos estudantes, que vai atrás daqueles que estão excluídos da escola, que garante as condições para que os estudantes permaneçam na escola. Atender a demanda é simplesmente dizer, se chega a demanda, eu atendo. Se ela não chega, eu não atendo. E isso cria um Estado que é passivo frente a esse desafio. Quando a gente soma isso ao modelo da PEI, o que a PEI faz? Foi muito bem colocado. A PEI, ela constrói um processo que é muito semelhante àquilo que nós vimos em 2015 com a reorganização escolar. É um processo efetivo de fechamento de vaga nas escolas. Quando uma escola se torna de tempo integral, ela vira 1/3. Nós temos todos os dados, eu coloquei alguns artigos que nós publicamos que mostram esses dados com detalhe, mas, de forma geral, as escolas PEI, elas são 50% menores do que eram antes de se tornar PEI. Eu vou dar o exemplo do colégio, por exemplo, da Escola Estadual São Paulo, a escola mais antiga, que tem dificuldade de manter 140 matrículas hoje. É uma escola que tem fechado turmas, é uma escola que tem dispensado professores porque não consegue fazer com que esses estudantes fiquem. Porque tem uma dimensão, e essa é uma dimensão importante, e por isso, nesse contexto de pandemia, o PEI se torna mais perverso, porque
nós conseguimos imaginar quantos estudantes nós perderemos para a pandemia porque terão que garantir o sustento das suas famílias, principalmente no ensino médio? Não seria o caso hoje de um Estado construir uma política de permanência estudantil para que esses estudantes não tenham que conciliar estudo e trabalho? Ao contrário, a PEI veio como um catalisador da exclusão, como um catalisador da violência e da desigualdade. Ela vai colocar ainda mais para fora esses estudantes. E isso é de uma violência, isso é de uma perversidade muito grande. Então, os nossos dados mostram que as escolas PEI são 50% menores, alguns casos elas chegam a ser 80% menores, são escolas que precisam de menos professores, então tem um impacto também sobre a carreira docente, tem um impacto sobre a diminuição das vagas de postos de trabalho para os professores, principalmente para aqueles professores que não são ainda efetivos. Então, você tem um desligamento grande dos professores categoria O, porque não conseguem mais as suas aulas também em relação a isso. São escolas que fecham os seus turnos noturnos. Isso é muito importante dizer. Quem é colocado para fora dessas escolas, porque essas escolas, como foi muito bem colocado aqui, são escolas que estão dentro de uma política de marketing do PSDB paulista, que tem a ver com a ideia de produzir resultado educacional. Então, qual o grande chamariz dessas escolas? São escolas que produzem, que têm resultados educacionais acima da média. Então, quando você pega o IDESP dessas escolas, que é o índice criado pelo governo paulista para medir, né, entre aspas, a qualidade educacional, como se a qualidade educacional pudesse ser medida por um índice, como se a qualidade educacional não fosse um fenômeno complexo e que envolve diferentes variáveis, e não simplesmente o que você sabe de português e matemática numa avaliação durante o ano. Mas, dessa perspectiva, a ideia é fazer com que essas escolas produzam resultados. A questão é, produzam resultados a qualquer custo. O que a gente tem chamado a atenção é qual é o custo social do resultado educacional. Quanto custa produzir esse resultado? Custa excluir os mais pobres, custa excluir os periféricos, custa ampliar a desigualdade educacional. Este é o projeto perverso. Então, quando se apresenta lá, esta é uma escola que tem um índice elevado, significa que, para produzir esse índice, toda a turma do noturno foi fechada, se fecharam as turmas de educação de jovens e adultos, se retiraram das escolas os estudantes que tinham que conciliar estudo e trabalho, e mais perverso ainda, provavelmente retiraram o direito à educação de uma parcela muito grande da população paulista. Então, hoje a gente tem os dados, nós estamos falando no estado mais rico da federação, nós temos pelo menos 200 mil jovens fora da escola. Ou seja, nós precisaríamos ter uma política de construção de escola, de busca ativa, de fazer com que os estudantes possam ter efetivamente garantido o direito, e o que a gente tem é um modelo de educação que amplia essas desigualdades. Pior ainda, quando esse modelo vai para a periferia, quando ele vai para o Capão Redondo, quando ele vem para o Sapopemba, quando ele vai para a cidade de Tiradentes, ele ainda é mais perverso, porque ele cria um filtro no bairro, no qual essa escola, que cumpriu uma função social importantíssima, porque de manhã estudava o menino e à tarde o outro menino da mesma família, essa escola se torna integral e aí cria um transtorno para as famílias. Eu fico imaginando, acho que o Roscielli e o secretário nunca devem ter passado dificuldades na sua vida para imaginar que deixar uma criança das 7 às 2 horas da tarde é viável para qualquer família na escola. Nós fizemos uma série de levantamentos em escolas e em algumas escolas as crianças eram afastadas da unidade PEI, porque o que aconteceu é o seguinte, em algumas dessas escolas as aulas terminavam às 2 horas da tarde, só que onde estava o pai e a mãe desse menino às 2 horas da tarde? No trabalho, do outro lado da cidade. Quem buscava esse menino às 2 horas da tarde? A escola não queria nem saber. Agora, você consegue imaginar se a gente transforma esses dois períodos, das 7 às 14, depois um outro período das 14h30 às 21h30? Isso não é condizente com a realidade nem das famílias, nem dos pais, nem dos estudantes. Que aluno do ensino médio vai poder entrar na escola às 2 horas da tarde e sair às 21? Então, essa proposta que eles tentaram responder para dizer nós não estamos fechando o noturno, amplifica o problema. Amplifica as nossas dificuldades. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o primeiro elemento que a gente precisa desconstruir em relação às escolas PEI é que o processo, ou seja, este marketing dos resultados educacionais é um marketing produzido à custa do direito à educação
e à custa da exclusão de uma grande parte dos estudantes paulistas. Então, portanto, a gente precisa combater a PEI porque ela coloca em xeque o direito à educação desses estudantes. Esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção. O segundo elemento é que ele muda radicalmente a carreira e a condição de trabalho dos professores e professoras na escola pública em São Paulo. Com a PEI, os movimentos de direita não precisam de escola sem partido. A PEI cumpre a função que a escola sem partido cumpriria, de controle ideológico, de controle da autonomia docente, porque se busca dizer que nós não estamos querendo controlar o professor ideologicamente, mas nós temos acompanhado que professores que participam de greve são desligados das unidades PEI. Professores que têm posições políticas mais à esquerda são desligados da unidade PEI por incompatibilidade. Essa ideia da avaliação 360 graus, que é apresentada como uma avaliação neutra, uma avaliação que vem de forma técnica, ela nada mais é do que uma avaliação que coloca no supervisor da escola e na gestão as decisões sobre qual é o perfil ou qual não é o perfil do professor para essa escola. Portanto, cria uma condição de instabilidade muito grande. E se a gente imaginar isso em médio e curto prazo, se nós já temos dificuldade de articular a luta política pelos direitos dos professores no Estado de São Paulo, consegue imaginar quando a gente tiver metade das escolas da rede estadual como escolas PEI, qual que vai ser a capacidade de resposta política dos professores, uma vez que eles vão estar numa situação de total instabilidade, podendo ser desligado a qualquer momento durante o ano letivo? Então, há um projeto também, e aí foi muito bem colocado por muitos professores aqui nos comentários, que é um projeto de desconstruir a luta política dos professores do maior sindicato e da maior rede de educação do país. E isso está expresso em documentos publicados pelo Banco Mundial em 2010, 2014, dizendo que o grande desafio para as reformas educacionais no Brasil é efetivamente o papel que os sindicatos ainda cumprem de enfrentamento político, de organização. E enfrentar e desmobilizar os sindicatos é um ponto importante. A professora Silvana lembrou que a secretaria indicou para fazer a consulta direta aos pais. Isso está escrito no documento do Banco Mundial 2014. Para poder burlar um pouco a democracia na escola, façam consultas diretas aos pais. É um receituário do Banco Mundial 2014. Portanto, se a gente ainda acha, ou seja, o engodo de 75%, que não é 75%, eu acho que a gente precisa deixar claro. Ou seja, quando ele foi anunciado em 2012, desde 2012 até agora, não houve nenhum tipo de reajuste salarial aos professores. E, portanto, esse 75% já foi comido, ou seja, pela inflação. Então, portanto, quando você desmobiliza esse professor, a ideia, de fato, é que você não vai ter mais condição efetiva de luta política, você não vai ter condição efetiva de pensamento livre, de autonomia, de fazer a escola uma experiência democrática como ela pode ser. Então, nas duas pontas, ou seja, um projeto que atinge diretamente o direito dos estudantes e que atinge os direitos dos professores, nós precisamos entender quais são os riscos que isso se coloca. Eu chamaria atenção para o terceiro risco, e aí eu vou terminando com isso aqui, que é, o projeto não para por aí. Ou seja, o que nós estamos vendo, a lógica de construir, de pensar as escolas PEI até 2024 para 50% de toda a rede, o próximo passo desse processo é entregar a gestão das escolas PEI à iniciativa privada, como acontece nos sistemas de saúde pelas OS. Este é o modelo que está expresso numa série de documentos no mundo inteiro, que mostra a importância de você ter uma gestão privada baseada em resultados, em produtividade. É este um pouco o modelo, que é o modelo que nós encontramos na política educacional do PSDB. Sempre foi este modelo, desde 95. Ou seja, a ideia era ter uma rede muito pequena, enxuta, que colocasse os problemas para fora, para poder entregá-la à iniciativa privada. Essa é a hipótese que nós temos trabalhado, e essa é uma hipótese que vai ficando cada vez mais evidente quando a gente vai encontrando quem são os sujeitos que estão por trás. A PEI já foi construída como uma política pública por um grupo privado, que é o Parceiros da Educação. Já não é uma política da Secretaria Estadual de Educação, da sua burocracia, mas de um grupo privado que hoje ocupa lugares na Secretaria e que propõe o modelo de educação privada. Então, portanto, a ideia 2024, entregar efetivamente esse modelo de gestão. E aí consegue imaginar o que é uma rede gerida para iniciativa privada,
que vai buscar e que vai receber recursos a partir de resultados, imagine o que significa isso do ponto de vista da ampliação das desigualdades, do ataque aos direitos dos professores e, efetivamente, de pensar a mercantilização e toda a violência que isso significa. Então, por isso que a gente precisa lutar contra as escolas PEI, e para isso eu vou na mesma direção da professora Silvana. É preciso radicalizar a democracia na escola. É preciso entender que sem o entendimento da escola como um espaço democrático, dos pais, da comunidade participando efetivamente de um debate amplo com toda a comunidade, a gente não enfrenta esse projeto que precisa de fato ser enfrentado para que a gente construa um modelo de educação integral que seja inclusivo, que seja para todos, que garanta efetivamente tempo na escola e que faça com que a escola chegue a esses mais de 200 mil estudantes que ainda hoje não são atendidos e, pior, são colocados para fora nesse projeto excludente que a gente tem. Então, acho que a gente precisa lutar com todas as nossas forças, com o conhecimento da universidade, a luta da escola, o conhecimento da escola, para que a gente possa, de fato, somar forças na luta contra esse projeto. Giroto, você levantou vários pontos importantes aí para a nossa reflexão. Quero citar alguns aqui que me chamaram muita atenção. A questão do controle ideológico, do controle político das escolas, dos profissionais da educação. Isso é muito sério, porque esse projeto, além de prejudicar os alunos, como você colocou, a Silvana, a Dora e o Celso Janazzi, ele também prejudica a carreira do magistério, porque ele divide a carreira, que já é muito fragmentada, mas piora muito a situação, porque o professor que vai para uma escola, de PEI, esse professor tem que ter o famoso perfil, entre aspas. Esse professor não pode fazer greve, não pode contestar a política educacional, não pode contestar as autoridades instituídas. É um professor que tem que se comportar de uma forma passiva e submissa o tempo todo, né? Normalmente, os professores de PEI não conseguem participar das manifestações, das greves, das atividades da categoria, porque tem, né, essa questão do perfil. E o diretor também. O diretor, que já vive uma situação difícil, ele é mais controlado ainda. Então, essa questão ideológica é horrível e a gente fragmenta ainda mais e divide a nossa categoria. Porque a rede estadual de ensino, nós temos um sindicato que é o maior da América Latina, que é a PUESP, é uma rede combativa no sentido de fazer os enfrentamentos, mas com certeza esse projeto divide a categoria, enfraquece a categoria do ponto de vista da sua organização, não há dúvidas em relação a isso. Você levantou a questão também do Escola Sem Partido, que a gente tem combatido tanto, e realmente PEI introduz com muita tranquilidade, sem que a gente perceba o Escola Sem Partido. O movimento acabou enquanto tal, mas não acabou, né? E uma outra questão que você levantou que me chamou muita atenção é que uma ideia, um projeto que deveria, que da sua concepção é um projeto bom, no sentido, escola integral, ele, na verdade, reforça a luta pelo direito à educação, criança mais tempo na escola. O PSDB consegue transformar um conceito bom num projeto excludente, como você colocou. Ele inverte totalmente a situação. Acho que é importante que a gente possa fazer essa reflexão, porque as pessoas que não estão acompanhando o debate, elas podem achar, puxa, mas vocês estão implicando com a escola de tempo integral? A escola de tempo integral é bom, né? Tem o CIEPS, Darcy Ribeiro, as pessoas já começam a lembrar, né? Isso está no Plano Nacional de Educação, como uma das metas, enfim, mas o fato é que nós estamos questionando aqui esse projeto, que é uma farsa, e não é um projeto de verdade. Ele agride o direito à educação no Brasil. Eu acho que a gente tem que refletir e organizar o combate nas comunidades, logicamente. E eu quero aqui ressaltar, nós já estamos debatendo essa questão já no Ministério Público, viu, pessoal? Então, é importante que vocês tragam as denúncias das escolas que estão sendo forçadas a aderir ao PEI. Nós estamos também acionando a Comissão de Educação da LESP e o Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos fazendo um cerco aqui no Poder Legislativo, mas é muito importante a resistência que está sendo feita, como colocou a Dora, a Silvana, vocês estão fazendo, ajudando não só as escolas onde vocês trabalham, mas as outras também, que vocês estão participando do debate. Isso é fundamental. Então, queria
fazer essas considerações e fazer uma última rodada aqui de 2 minutos para cada pessoa fazer a sua consideração final e deixar a sua mensagem aqui da nossa live de hoje, da nossa luta contra a farsa do PEI. Então a gente volta de novo, volta com o Celso. Vamos fazer, eu só estou preocupado com o tempo, Celso, por isso que eu falei 2 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. Então, sim, professora Dora, professora Silvana e o professor Giroto, eles colocaram muito bem, né, os pontos principais da PEI, que é a farsa, né, não falando nem marketing, não marketing, é uma farsa mesmo, uma farsa política, uma farsa eleitoral, um estelionato eleitoral que vai estar sendo construído por essa administração do PSDB e que o professor Giroto coloca muito bem ali, que é um projeto excludente, que fecha turnos noturnos e prejudica os estudantes, né, trabalhadores, os nossos estudantes. A nossa realidade, a realidade do Brasil, é que os nossos estudantes são trabalhadores também. E nós não podemos fechar a escola e fechar o acesso, negar o acesso à educação a esses jovens trabalhadores, né, no nosso país. Então, esse projeto dialoga muito com isso, fala muito com isso, acaba com a EJA nas escolas que vão ter PEI, né, porque não vai ter o noturno, e mais do que isso, né, e aí eu concordo plenamente também com o professor Giroto, que nos leva a escola administrada, a gestão toda por organizações sociais. Essa é uma lógica muito cruel, né, da gestão do serviço público, tanto na área da educação como na área da saúde. Nós acompanhamos muito aqui na cidade de São Paulo as organizações sociais na área da saúde, com mais de 70% dos serviços na área de saúde sendo gerenciados por organizações sociais, sem nenhum controle orçamentário dos gastos dessas organizações sociais, nenhum controle social. A gente perde o controle social dos gastos públicos, dos recursos públicos, e a população fica sem o atendimento. Essa é a principal consequência. Perdemos o recurso público e também perdemos o serviço público da política pública implementada. Isso está na área da saúde na cidade de São Paulo. E o que o professor Giroto nos coloca, eu concordo também plenamente, é que nós vamos chegar lá em 2024 com esse modelo das organizações sociais fazendo o gerenciamento das escolas públicas, o que é um absurdo completo. Então, é preciso muita luta, é preciso muita resistência, de informar também, dialogar com a população, mostrando a farsa que é esse programa, né, a PEI, que é o programa de educação integral, proposta dessa forma por esse governo, que é um governo é um governo que quer destruir o serviço público, tá? Já vista aí o PL 529 apresentado na Assembleia Legislativa. Então, são essas minhas considerações e, assim, parabenizo aí a Dora, a Silvana, o professor Giroto, Carlos Gianazzi, também nosso professor, pelas colocações, né, nos dão muita clareza do que significa esse projeto destruidor da educação. Obrigado, Celso. Só antes de passar para a Dora, tem uma intervenção aqui interessante, do Marcelo Gomes, que fala sobre a falta de estrutura também das escolas, mesmo as de tempo integral. Eu já visitei muitas delas, desde quando elas foram iniciadas no governo Chalita. Eu visitava e denunciava. Eu me lembro, Giroto, que na gestão Chalita, o próprio Ministério Público entrou com representações e a Justiça aceitou as ações do Ministério Público e proibiu a escola de tempo integral em várias regiões do estado por falta de estrutura material, não tinha merenda adequada, não tinha condição, não tinha laboratório, não tinha oficina, e continua assim. Eu visito constantemente essas escolas até para fazer essa avaliação, e elas não têm essas estruturas. Então, o Marcelo Gomes está coberto de razão. Ele fala que da escola João Ernesto Faguin, a crueldade com os jovens e profissionais. O deputado vai visitar essa escola, eu já fui em muitas, viu, Marcelo? Mas vou nessa daí também, com certeza, até para fazer um relatório e mostrar que essa é uma farsa, esse modelo de escola no estado de São Paulo. Vou passar, então, para a professora Dora. Dora? Oi.
Agradecer aqui o espaço, dizer mais uma vez que é uma honra estar junto com pessoas que a gente admira, que a gente acompanha, que a gente está na luta junto, pelo mesmo ideal. Dizer que a subsede Santo Amaro é uma subsede, a maior subsede de oposição, né, à direção majoritária do sindicato, mas é uma subsede de luta. Nosso sindicato é o nosso instrumento de luta. Eu faço parte do coletivo Independente Zona Sul, que é regional, que está no chão da escola, na base, com alinhamento com a Unidos para Lutar. E eu tenho aqui, vou ler. Falei do questionário tendencioso, recebemos, né? Veio de uma diretoria de ensino, aí o professor passou. Sabendo que na escola de tempo integral, os professores recebem melhores salários e os alunos apresentam melhor desempenho escolar, sou favorável à adesão da nossa escola, sou contrário à adesão da nossa escola. Tendencioso ou não, né? Então, eu quero finalizar dizendo que não somos contra a educação integral, e que fique claro, educação integral, mas abominamos a forma perversa. Opa, falhou a sua... Desligou o microfone. Olha. Voltou. Falhou para mim, para vocês falhou. Vocês falhou. Falhou. Tá pronto? Pronto, voltou. Falhou aonde? Dizer que eu falei que a gente não é contra a educação integral, né? Sim. E a gente defende que o ensino de qualidade comece pela infraestrutura, pela valorização do professor, e tem que ser para todos. Se não for assim, é farsa. E sobre o retorno, a gente pedia aí que seja, de fato, implementado um projeto de recuperação para toda a rede, porque a gente sabe o que aconteceu, né? Estamos vivendo este momento tão difícil, e que essa recuperação tem que ser planejada e para todos os estudantes, e não para uma minoria de alunos que são indicados, né, pelos seus professores, porque aí atende o que Rocieli coloca, que ele voltaria com um aluno, e ele está fazendo isso. Então, além de ser um retorno genocida com essa recuperação, nessa maneira, é farsa também. Então, nós, professores, temos que lutar diante do desmonte, né, da educação pública, e eu agradeço demais o espaço. Obrigado, professora Dora. Vamos ouvir a professora Silvana. Companheiros e companheiras, eu vou usar meus 2 minutos para ler uma poesia. É um cordel, em relação ao nosso dia de ontem. Dia 15 é o nosso dia do professor. Tem o nome de docente ou também de professor, ou também de educador. Pouco a comemorar, diante de tantas manhas de políticos cruéis que já têm a vida ganha. Saindo para trabalhar, se ao dia ou à noite, do governo só se espera ingratidão e açoite. Tem decreto, também lei, tem também comunicado. Se reclama o professor, sempre ele está errado. O governo diz para este, volta que é por amor, sua profissão exige, afinal, és professor. E o professor responde, para a escola, não volto não, afinal, é secretário ou coveiro da educação. Tenha calma, professor, já tive, é sossegado, se tranquilize, docente, não fique tão alarmado. Mas o docente pensando no discurso do impostor, sabe que o secretário não trabalha por amor. Fala mansinho, cabra, doce como um passarinho, não sabe o desavisado que nada tem de anjinho. No meio da pandemia, o cabra da educação enfia no meio as peis sem ter dó ou compaixão. Pensa nos dias antigos, ao acordar bem cedinho, se arrumava o docente e seguia o seu caminho. E lá vai o professor chamar a comunidade
pois essa luta é árdua e exige ampla unidade. E assim vamos sovando nossa luta na ação, refletindo todo dia acerca da educação. Pensa um, pensa o outro, fica perdido que agonia, é preciso juntar forças no meio da pandemia. Junta um, junta o outro, neste meio virtual, instrumento alimentado pelo grande capital. Mas bora então aprender com as armas do inimigo, pois mexeu com o professor, o cabra mexeu comigo. Vai à escola pensando em toda a dificuldade, fita os olhos do aluno e sente a realidade. Às vezes aquele menino ou a menina da janela é um mundo a colorir similar a uma aquarela. Não tem muito o que pensar, é só buscar energias para poder iluminar as cores daquele dia. Aquele dia estampado nas cores daquela tela, seja o menino do canto ou aquela da janela. Foi assim que colori os meus dias de esperança, dos jovens da minha vida e também muitas crianças. Por vezes buscava tintas na alma e no coração para montar com os alunos a melhor exposição. A volta só com a vacina. É isso, companheiros. Não ao PEI. Muito bem. E é da Silvana essa poesia. Silvana é poeta também, além de ser uma grande educadora. Parabéns, Silvana. E vamos finalizar com o Giroto, então, fazendo as considerações finais, para a gente fechar a nossa roda de conversa de hoje contra a farsa do PEI. Queria agradecer muito o convite, acho que foi uma noite muito importante de discussão, de debate, estar aqui com a Silvana, com a Dora, com o Celso e com o Carlos. E eu queria fechar dizendo, né, que em 1997 eu tinha 14 anos e comecei a trabalhar de office boy, e aí eu fui para a escola noturna, aqui na Escola Estadual Miguel São Siglo, no Jardim Iva, Sapopemba, na escola que eu estudei a minha vida inteira. E eu fico pensando que a escola noturna, nesses 3 anos que eu passei estudando, me permitiu depois tentar o vestibular, me permitiu manter o sonho de me tornar professor, depois professor da escola básica, professor da universidade. E é por isso que eu acho que a gente precisa lutar contra esse projeto perverso que impede os meninos e meninas de sonharem, impede os meninos e meninos de construir o direito à educação como um direito de vida, como um direito de se constituírem no mundo. Eu fico pensando que a luta pela educação pública é a luta que mais importa na defesa de um projeto de sociedade mais humano, mais justo. E por isso que toda vez que tiver uma discussão sobre escola pública, que tiver uma discussão, ou seja, eu coloco meu trabalho na universidade, as pesquisas que nós fazemos, a participação na rede escola pública universidade, como compromisso político de luta em defesa da escola pública. Eu acho que o que nos une aqui, nós 5 nessa noite, é ter a escola pública como uma referência para a gente. Nós somos o que somos porque a escola pública também nos fez assim. E a importância de ter a escola pública como um grande projeto ainda para esse país, um projeto que vai na contramão da necropolítica, um projeto que vai na contramão de tanta violência, e eu acho que por isso é fundamental a gente dizer não ao PEI, sim a um projeto de educação integral que, de fato, respeite os direitos, respeitem as possibilidades de vida dos professores, dos alunos, de todos nós. Então, sempre à disposição, sempre aberto para o diálogo, sempre aberto em defesa da escola pública. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Giroto, pela sua participação, pela sua análise crítica, e você tem dado uma grande contribuição. Você trabalha numa universidade pública, na USP, você é um pesquisador, um educador, um intelectual, mas que dá uma grande contribuição para que a gente possa refletir criticamente e atuar, fazendo intervenções nas várias áreas, sobretudo da educação. Agradecer muito a professora Dora, que eu já conheço da... Carlos, só para dizer que no chat acabei de ver que tem a minha professora de História, do Miguel São Siglo, está aqui. Então, é mesmo? A professora Leila, grande abraço, professora Leila, professora de História do Miguel São Siglo. Bacana, hein? Ela disse que você é um excelente aluno, hein, Giroto? Verdade, ela apareceu aqui, ó, Leila, ó, fui professora do Giroto aqui, hein? Bacana.
Que legal. A Dora, que eu conheço lá da subsede de Santo Amaro, uma militante histórica na nossa região, é a Silvana também, né? E o vereador Celso Janazzi, que tem feito um trabalho muito importante aqui na capital, em defesa dos profissionais da educação e da escola pública municipal. Nos ajuda também nessa luta estadual. E dizer, pessoal, então, repetindo, nós já ingressamos com a representação do Ministério Público, estamos convocando o secretário Rocieli Ventralb na Comissão de Educação. Eu acho que ele é pior que o Ventralb, viu? O Ventralb era meio trapalhão, esse aqui é mais maldoso, esse Rocieli, né? O outro era meio fanfarrão, mas esse aqui é perigoso, esse Rocieli. E dizer, então, que nós estamos tomando providências, é importante que vocês mandem os nomes das escolas que estão sendo forçadas a ingressar nesse programa. Muita gente perguntando aqui, rapidamente eu falo, em um minuto, sobre a questão do desconto dos aposentados e pensionistas, porque nós já tivemos aquela maldita e perversa emenda 41, vocês se lembram, em 2003, que foi aprovada já confiscando os salários, obrigando os aposentados que estavam acima do teto, servidores públicos, a pagarem a Previdência. O Brasil é o único país do mundo que existe isso. Você se aposenta e você continua pagando a Previdência. O Dória conseguiu piorar isso. Ele agora está cobrando, Giroto, de quem ganha R$1.050. Quem ganha de R$1.050 a R$3.000 vai ter que pagar 12% de contribuição, seja ele aposentado ou pensionista. Quem ganha de R$3.000 a R$6.000 vai para 14%. Isso, o aposentado e pensionista, que já contribuiu com a Previdência, já está aposentado. Agora, no meio da pandemia, o Dória publicou um decreto fazendo esse confisco dos proventos dos pensionistas e dos aposentados. Nós já entramos também com representação no MP, Tribunal de Contas, eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar essa medida, estou tentando aprovar na Lesp, então tem toda uma luta contra esse desconto perverso que penaliza os aposentados que ganham um salário mínimo, gente, isso é um absurdo total. Tudo isso acontecendo na pandemia aqui no estado de São Paulo, PEI, confisco de salários, aumento da contribuição do IANS, um absurdo, gente. Mas muito obrigado pela participação de vocês. E mais um tema aqui importante, nós somos totalmente contra a reabertura das escolas, estamos também já acionando aí o MP, Tribunal de Contas, já fomos na Organização Mundial da Saúde, já fomos à Organização Internacional do Trabalho, ingressamos com várias representações contra essa reabertura genocida das escolas no estado de São Paulo. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para vocês, bom descanso. Obrigado a todas as pessoas que acompanharam e participaram aqui da nossa live, da nossa roda de conversa de hoje pelo Facebook e pelo YouTube. Boa noite. Obrigado, Giroto. Obrigado, Celso Janazzi. Um abraço. Professora Silvana. Foi um prazer enorme essa roda de conversa. Muito boa. Até logo. Boa noite.